Oi, pessoal. Olá, boa noite para as mamães que estão assistindo o Hangout. O Dr. Matsudo está aqui hoje com a gente para tirar algumas dúvidas de vocês. A palestra dele fez muito sucesso no evento de inauguração do grupo e até hoje algumas mamães ainda falam sobre ela. Então a Coca tem o prazer de trazer ele novamente para conversar com as mães do grupo Mãe Mais Amigas e falar um pouco mais de balanço energético. Bom, para quem não conhece, o Dr. Vitor Matsudo é médico, especialista em ortopedia e traumatologia e em medicina do esporte. E hoje também a gente tem aqui, além do doutor, algumas mães participando com a gente, mães que fazem parte do grupo também, e que vão fazer perguntas para o Dr. Vitor. São elas a Bianca, a Aline, a Helena, a Nani e a Viviane. Vamos começar então perguntando, acho que... Olá. Oi, Dr. Vitor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tá ouvindo direitinho? Dr. Vitor? Boa noite, estou escutando ainda o retorno da tua apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, vamos começar com a Bianca, então. Vamos começar com a sua pergunta, Bianca, a sua dúvida para o doutor. Um retorno muito atrasado. Oi, doutor. Olá, tudo bom? Tudo bem. Então, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu gostaria de fazer mais alguns exercícios com meu filho, algumas atividades físicas, só que ele gosta, é um menino, né, gosta de futebol, gosta de coisas de menino, e eu não gosto muito dessas coisas de menino. Eu queria saber se tu tem alguma dica, assim, para as mães fazerem com os filhos homens, de exercícios. Bom, claro que é um prazer escutar a sua pergunta. Nós estamos aqui com um probleminha de retorno no áudio, que está um retorno atrasado, está atrapalhando um pouquinho minha audição, mas vamos tentar responder a você. Olá. Então é o seguinte, o menino tem que ser encarado como menino. Você tem que respeitar as características dele e procurar entrar no jogo dele, não tentar trazer ele para outra área. Agora, é claro que ele gosta de futebol, nada mais saudável. Futebol é um esporte que faz muito bem, apesar de a gente tem algumas reservas sobre os efeitos sociais, você vê aí essas coisas, essas brigas, tudo. O futebol em si é uma prática extremamente saudável, porque ela melhora a potência aeróbica, melhora a força, a velocidade, a agilidade, trabalha com um trabalho em equipe, que é fundamental, e que pode, sem dúvida, trazer bastante benefício à saúde do seu filho. Agora, se você não quiser fazer com que ele fique somente no futebol, aí nós temos outras alternativas, que é você, por exemplo, levar esse menino a fazer uma coisa que as meninas adoram e os meninos eventualmente podem gostar, que é dançar. Então, dançar você tem que respeitar a música que ele gosta, o som, o ritmo, o artista que ele gosta, o cantor, enfim, a banda de rock que ele gosta. E você talvez possa ir dessa maneira até se reunir, dançar com ele e agitar um pouquinho junto, que eu acho que é gostoso fazer essas coisas juntos, não é mesmo? Isso. Agora, fora a dança, tem um leque meio restrito para que um garoto passe a fazer coisas que uma mãe goste. A linha é a mãe tentar acompanhar o garoto e não o garoto acompanhar a mãe. Mas eu entendendo sua perspectiva, eu acho que a dança é o caminho mais legal. E depois você tentar fazer com que ele, por exemplo, qual a idade do seu filho? 7 anos. 7 anos. Então, 7 anos, ele pode brincar, ele ainda aceitaria brincar de peteca ou de jogar frisbee, essas coisas que para a mulher é gostoso e para ele Sim. também. Então, são atividades que você pode trabalhar com ele, não é mesmo? Se você conseguir fazer com que ele empine pipa, entendeu? Que ele jogue peão, essas coisas que o menino também gosta de fazer, que é empinar quadrado, né? Então, você deve também poder brincar com ele, acho que é um caminho interessante. Mas, de uma forma geral, eu quero lembrar que, primeiramente, a gente tem que ouvir
o clamor, né, das pessoas. Então, no caso do seu filho, escutar o que ele gosta em primeiro lugar e depois talvez tentar incluir alguma coisa que possa você se incluir nessa jogada, você participar, o que é realmente muito importante e muito saudável a mãe participar com o filho. Legal, muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Aproveitando essa questão das atividades com os filhos, eu queria perguntar também quais são as atividades mais indicadas para crianças até 12 anos? Muito obrigado, Adriana. Essa questão é muito interessante e acho que a gente pode lembrar que a minha resposta vai ser baseada em evidências científicas, em evidências que nós fizemos em trabalhos por muitos anos aqui no Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, no CELAFISCS, onde nós pudemos medir milhares de crianças de 7 até 18 anos de idade e que algumas crianças também desde 4 anos de idade. Assim, de uma forma geral, a gente recomenda que o estímulo com a criança pode começar desde o berço, na verdade, né? Pode colocar um chacoalho lá no berço para que a criança pule, que a criança se mexa, que a criança brinque, que escute o barulho do chacoalho e comece a brincar. Mas não querendo radicalizar aí para esse nível de estímulo, uma criança pré-escolar deve estar estimulada a participar de eventos que façam com que ela melhore suas características psicomotoras. Por exemplo, ela tem que trabalhar bem o equilíbrio, trabalhar bem a lateralidade, ela precisa aprender a saltitar, ela precisa aprender a correr, ela precisa aprender a rolar. Então, são coisas que vão indo formando nessa criança uma atitude psicomotora positiva. Depois, de uma forma geral, a gente indica que ela se envolva em atividades que exijam estímulo da agilidade. Então, ela pode correr um zigue-zague, correr um pega-pega, coisas que estimulem a agilidade dessa criança. Progressivamente, ela pode, então, começar a praticar o que nós chamamos de esportes, mas que a gente tem que encarar de uma forma bem diferente do que nós adultos encaramos o esporte. Nós temos que lembrar que a criança tenha no esporte um momento de lazer. Que ela, na verdade, não se esqueça que nós temos que propiciar que essa criança brinque. Nós temos que evitar esses pais que colocam crianças em escolinhas de natação, escolinha de basquete, escolinha de futebol. Não tenho nada contra. Mas acontece que muitas vezes, ao colocar na escolinha, nós estamos tirando exatamente o elo mais fundamental que a gente tem que fazer na criança, que é ela criar um vínculo prazeroso com a atividade física. Então, não esquecer que quando vocês colocarem, por exemplo, na prática do futebol, ao contrário do que falar que vai numa escolinha de futebol, eu sugiro que vocês fortemente se alinhem ao processo de falar, você vai brincar de futebol, você vai brincar de natação, você vai brincar de basquete, então não esquecer de incluir o lúdico, porque o lúdico é fundamental nesse estímulo que vai fazer com que a criança se identifique com uma dessas modalidades. E depois ela pode partir para uma especialização em uma dessas modalidades que ela brincou. Então ela brincou em diferentes esportes e agora ela escolheu um. Nós orientamos sempre os pais a não esquecerem de associar um esporte individual a um coletivo. Por exemplo, por que tem que ser individual? Porque senão a criança tem que ser exposta, ela tem que ser exposta individualmente, para ela conhecer suas limitações, para ela conhecer suas fortalezas, suas vantagens, mas também reconhecer onde ela está limitada. E por que no esporte coletivo ela não vai mostrar isso? Porque ela pode se esconder atrás de um menino mais hábil, um menino mais forte, um menino mais veloz, e nós nunca vamos perceber que essa criança não está com um fator psicomotor bem desenvolvido. Agora, por que deve fazer um coletivo? Deve fazer um coletivo porque ele não pode ser um indivíduo criado para uma cidadania egoísta, uma cidadania individualizada. Nós temos que fazer com que esse ser se prepare para a sociedade. Então, ele deve ser exposto a atividades físicas esportivas numa modalidade coletiva. No Brasil, nós temos essa riqueza, no caso, né, com exceção das meninas, mas nós temos a facilidade de incluir o futebol, que é um esporte coletivo, e a natação, que é um esporte individual. Além disso, esses dois esportes casam bem, por quê?
porque eles vêm cumprir com uma outra função que a gente acha fundamental na prescrição de atividade esportiva para a criança, que é estimular os membros superiores, mas não esquecer de estimular os membros inferiores. Então, no caso da natação, ele vai estimular os membros superiores, e no futebol vai estimular os membros inferiores. Ou seja, é uma forma de nós, como pais, oferecermos a melhor estimulação, a melhor das experiências que as crianças possam ter nesse período tão importante da vida, que é a infância, a escolaridade e a pré-adolescência. Obrigada, doutor Vitor. Outra coisa que eu queria perguntar, que na verdade era uma pergunta da Fernanda, que ela ia participar aqui com a gente, teve um imprevisto, não conseguiu, que ela fala que o filho dela de 7 anos está fazendo taekwondo por recomendação médica para melhorar a concentração na escola. E ela queria saber se existe uma relação direta entre a prática de atividades físicas com o rendimento escolar. Essa pergunta é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar a medicina esportiva, meu interesse era justamente verificar até que ponto que a atividade física melhoraria a inteligência, né, das pessoas. E isso a gente tem bem estudado, existia uma grande controvérsia, existiam trabalhos que diziam sim, outros não, mas hoje, sem dúvida, a análise global dos trabalhos científicos publicados asseguram que uma criança mais ativa tem melhores vantagens na performance acadêmica na escola. Por que acontece isso? Acontece isso não é porque a criança fique inteligente necessariamente mais, mas porque crianças que fazem escolas que são ativas têm menor índice de absenteísmo durante as aulas, ou seja, as crianças que fazem atividade física esportiva faltam menos à aula do que crianças que não fazem. Então não é bom desmistificar, porque tem pais que vão pensar, não, mas meu filho vai praticar esporte, vai se machucar, não vai assistir aula, vai ficar... Não, se ele fizer atividade física, ele vai ter, no geral, uma frequência escolar maior do que as crianças que não fazem aula. Porque essas crianças que não fazem aula, as duas crianças vão ficar resfriadas, só que a criança que não faz aula vai levar lá 7 dias para poder se restabelecer, enquanto que uma criança que é ativa, ela vai ficar 2 dias resfriada e está pronta para voltar para a escola no 3º dia. E com essa frequência maior, ela vai conseguir ter uma performance educacional melhor. Além disso, existem indicadores mais recentes que mostram realmente que o estímulo físico atua no cérebro e consegue fazer desenvolver áreas que estariam meio adormecidas em pessoas sedentárias. Então, meninos e meninas que fazem atividade física conseguem ter resultado melhor em aritmética e em redação, porque eles têm diversos trabalhos que mostram que a presteza cerebral para a resposta a questões matemáticas e a redação, principalmente a leitura, ao hábito de ler, essa criança vai estar mais pronta quando faz atividade física do que a criança que não faz atividade física. Nós temos hoje convictos dessa relação, tanto que nessa sexta-feira, dia 30 de agosto, nós vamos trabalhar com a Agita Galera no estado de São Paulo, com 5.000 escolas do estado, porque é um programa que tem 16 anos, está indo para 17 anos agora, em que a gente trabalha todo o ano, na última sexta-feira de agosto, com todas as escolas do estado de São Paulo, mostrando a importância do estilo de vida ativo para a criança, independente do que ela vai ser no futuro. Se ela vai ser advogada, se ela vai ser engenheira, se ela vai ser médica, enfim. É importante ela criar desde o início o conceito da atividade física como um estilo de vida que vai dar melhor saúde, mas também melhor desempenho acadêmico e melhor do que tudo, mais felicidade. Tá bom, obrigada, doutor Vitor. Agora chamar alguma mãe para fazer alguma pergunta. Não sei, Helena, você quer fazer sua pergunta? Pode ser. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite, Helena. Eu queria perguntar sobre a hidratação. Eu pratico corrida e tenho tentado levar meus filhos também para correr comigo. E um instrutor da academia que eu frequento, ele falou que o melhor é tentar correr consumindo a menor quantidade de água possível durante a corrida.
e até um desconforto correr com a garrafinha na mão e tudo mais. Eu queria saber até que ponto isso pode prejudicar o desempenho, né, de ficar desidratado durante a atividade. Eu queria aproveitar aqui, doutor Vitor, só para complementar, se isso vale também para outras atividades, ou se isso é só na questão da corrida, assim, para você falar um pouco mais geral também. Muito bom. Obrigado, Helena, pela sua pergunta. Ela é muito ilustrativa para muitos casos e vai ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo. A atividade física, ela, quando realizada, nós vamos, evidentemente, queimar calorias. E para queimar calorias, nós vamos aumentar a temperatura do corpo. E para aumentar a temperatura do corpo, ela não pode aumentar numa quantidade tal que esse corpo vá fundir. Então, ela tem que jogar essa temperatura para fora e a gente perde, então, através do suor, grande parte da temperatura produzida nesse organismo. Então, se você perde líquido, é evidente que fisiologicamente você tem que repor esse líquido. O que o seu treinador está falando não se aplica em 99% dos seres humanos que são pessoas normais e que fazem atividade física não competitiva de alto rendimento. O que ele está falando talvez sirva para corredores africanos que estão extremamente bem treinados e que queiram correr 5 km ou 10 km aí no Rio de Janeiro e ganhar medalha e ganhar dinheiro para o país dele. Nós somos seres humanos normais, nós suamos, nós temos que repor. Então, qual que é a prática que a gente fala, inclusive? Você que vai fazer atividade física tem que se hidratar antes, durante e depois. Por quê? Antes, porque até a gente começar, a gente perde líquido, mas até o nosso corpo perceber que nós perdemos líquido, levou um tempo. Então você já fica desidratado um tempo inicial. Por isso é fundamental você começar a atividade física muito bem hidratada, para quando você tiver a percepção da sede, você não tenha chegado num nível tão crítico que já tenha prejudicado os teus sistemas. É bom lembrar que tem diversos trabalhos que mostram que uma perda de 1% de água já é responsável por fazer um trabalho, um desastre na performance esportiva. Com 2% de perda de água, aí o risco é maior. Com 4%, o risco é tremendo e já começa a afetar bastante a saúde. Por isso a gente recomenda não só você ingerir água antes, você ingerir água durante e água depois. Bom, aí entra uma pergunta que vocês provavelmente vão falar, e os reidratantes orais, como é que a gente fica? A gente fica com o quê? Muito bom. Então, esses hidratantes orais, eles são muito importantes para eventos que vocês fizerem com grande intensidade e que tenham longa duração em ambiente muito quente. Então, se você está fazendo uma corrida, como você gosta, Helena, muito veloz, num dia quente, e você vai fazer por mais de 1 hora, com certeza você vai se beneficiar de você tomar os chamados os hidratantes orais esportivos, né? Então você pode fazer uso deles nessa situação. Agora, o uso deles fora dessa situação é uma situação de luxo. Você pode usar, mas você não vai ter grande vantagem, tá certo? Porque a água consegue repor tudo que você precisa para eventos que sejam de moderada a vigorosa intensidade e que tenham duração inferior a 1 hora. Então, somente aqueles exercícios que usam mais de 1 hora que precisariam desses hidratantes especiais. Agora, nada contra aqueles que quiserem tomar antes, porque também não há desabono, ou seja, um reidratante oral tomado para a pessoa que correu 20 minutos não vai fazer nenhum mal para essa pessoa. É também mito pensar que esses hidratantes vão atacar o rim, que vão aumentar a pressão arterial, porque a quantidade de sal que existe nesses hidratantes orais é extremamente pequena, incapaz de induzir um aumento de pressão arterial em crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Para concluir, não esquecer de você, então, durante a atividade física, tomar, eu sugiro que, é claro, é meio chato segurar, eu concordo, segurar aquela garrafinha o tempo todo e tal. Então, ou você deixa ela num canto e você eventualmente passa por lá a cada 20, 15 minutos e toma um pouquinho, ou você tem que carregar, ou colocar uma forma de colocar pendurada no bolso, dar um jeitinho de você carregar ela
porque se você for a cada 15, 20 minutos, a sugestão é que você tome pelo menos 2 goles, 3 goles de água, que não vão sobrecarregar teu peso, não vão dar nenhum inconforto gástrico, e não é para correr 1 hora para daí tentar recuperar tomando 1 litro de água, é para fracionar essa quantidade de líquido tantas vezes quantas forem possíveis durante os minutos que você estiver correndo. E por último, não esquecer, terminando a atividade física, você tem que reidratar. Você tem que reidratar, e a regra é a seguinte, então, você, Helena, você pese-se antes, faça o seu peso corporal antes, meça o seu peso corporal depois, veja a diferença que está dando e recupere, por exemplo, se deu lá meio quilo de diferença, você tem que tomar meio litro de água num menor espaço de tempo possível, ou seja, em 20, 30 minutos você tem que reidratar esse teu corpo para evitar as consequências da desidratação. Uma principal das consequências que as pessoas não percebem é que a pessoa desidratada fica mais exposta à baixa imunologia. Então ela fica mais exposta a ter problemas de resfriado. É por isso que é muito comum pessoas que correm na academia, correm violentamente e a partir de determinado faz lá um trabalho muito legal, depois de 2 meses começa a ficar resfriada, porque baixou a imunologia, porque está se esforçando demais e não está se hidratando de forma adequada. Tá bom? Tá ótimo, doutor Vicente, obrigada. Doutor Vitor, nessa questão da perda da água quando você começa a praticar o exercício, até que ponto, nos primeiros minutos, a gente perde só água? Em que momento que a gente começa a queimar de fato caloria e não só a perda de água? Essa pergunta, Adriana, é muito interessante também. Eu queria lembrar que, na verdade, nós começamos a perder calorias assim que a gente deixa o repouso, tá? Então, qualquer movimento que a gente realize e que tenha um gasto energético acima do basal, acima do repouso, exige, evidentemente, gasto calórico, tá? Então, é mito falar que a gente só gaste calorias depois de determinado tempo de exercício. A gente gasta caloria assim que nós começamos a nossa movimentação. E essa caloria, ela tem 2 fontes importantes. Ela pode vir de uma fonte de gordura ou de uma fonte de glicose. Então, a fonte inicial, ao contrário do que as pessoas imaginam, quando a gente faz atividade física leve ou moderada, a principal fonte de energia é a gordura. Agora, por exemplo, nós estamos sentados. O que nós estamos gastando? É a fonte de gordura que está nos dando calorias para a gente poder estar atendendo a demanda. Porque o corpo é muito esperto e vai buscar a energia mais barata. A energia mais barata é a da gordura. Nós temos muitas unidades de energia em cada molécula de gordura. Ao passo que a gente tem para uma molécula de glicose, uma quantidade de energia bem menor. Por isso é mais fácil, a nossa espécie evoluiu para buscar essa energia na fonte que é a mais barata, que no caso é a gordura. Na medida que a gente aumenta a intensidade e passa a fazer atividade física vigorosa, então nós vamos começar a gastar mais depósitos de glicogênio, tá? Depósitos de carboidrato, dos açúcares. De maneira que se você começa caminhando, você começa gastando gordura. Se você começa a caminhar mais rápido, você continua gastando gordura e começa a gastar também um pouco de glicogênio. Agora, na medida que você passa a correr, você continua gastando gordura, mas começa a gastar cada vez mais glicogênio. E à medida que você começa a correr mais rápido, aí você troca. Você vai gastar basicamente fontes de glicogênio e açúcar e muito menos fontes de gordura. De maneira que, ao contrário do que as pessoas imaginam, um bom programa de atividade física não é aquele que, se o teu objetivo é baixar gordura, você não necessariamente precisa fazer atividade física intensa. Isso é uma boa novidade para todos nós, porque ninguém gosta, de sã consciência, se matar para poder ter algum resultado. A não ser, no caso, a Helena, que gosta de correr e que a gente respeita e que a gente gosta também de correr um pouquinho. Mas tem que lembrar que a sua mamãe, o seu marido, a sua sogra, é capaz de ela não gostar de correr, não é verdade? A maior parte das pessoas não gostam tanto de correr, mas elas devem se movimentar. E por isso que caminhar,
dançar, pedalar, são atividades que vão gastar bastante energia, vão gastar energia de origem de gordura, que é a forma mais saudável de impacto para o organismo. Nada contra aqueles que querem fazer intenso. Ótimo, vão gastar bastante carboidrato e só vão gastar gordura quando alcançarem 15, 20 minutos de atividade física intensa. Então, essa história que só se gasta energia de gordura a partir de determinado tempo é verdade em atividades físicas intensas, na corrida. Então, se você correr, você precisa de um determinado tempo para começar a atacar a reserva de gordura. Mas se você caminhar, você dançar, você está gastando essa gordura desde o princípio. Entendi, muito legal. Isso, inclusive, responde a pergunta da Eliane, que tinha mandado uma questão sobre essa coisa do tempo versus a intensidade, então já respondeu. Vamos a mais uma dúvida de alguma mãe? Nani, você quer fazer sua pergunta? Oi, boa noite, Dr. Vitor, tudo bem? Tudo bom, Nani, e você? Tudo bom. Um pouco dentro disso que você estava falando, mas aí já do lado dos filhos, eu tenho bastante dificuldade de fazer o meu filho tomar líquidos em geral, seja suco, água, especialmente água, aliás. Eu queria saber o que eu posso fazer, se existe algum outro jeito que eu possa hidratar ele, que não tem uma atividade física de alta intensidade, mas como toda criança, tem bastante atividade, né? Nani, olha, isso é uma situação que é transitória. Há muitas crianças têm esse perfil do seu filho, eles se negam a ingerir líquido e têm dificuldade, principalmente com água. Provavelmente ele tem que estar tomando alguma fonte de líquido, porque senão ele não estaria vivo, não é mesmo? Então, o que acontece? Se ele foi viciado por alguém tomar refrigerante, o problema agora está feito e você vai ter que administrar essa forma de ingestão de líquido, porque ninguém é contra refrigerante, mas se você tomar muito refrigerante não é bom, como também, como tudo que é exagero não faz bem, não é mesmo? Então, a nossa sugestão, a inicial que eu dou para você, é que você busque, você não sei se já tentou, ele tomar água de coco, tá certo? Porque a água de coco é a principal hidratante, mais fisiológico ainda do que os isotônicos, mais fisiológico do que a água natural. A água de coco é realmente, mais do que confirmada, a nossa principal forma de reidratação, e é uma coisa que pode tomar com um pouquinho de gelo, pode ser gelado. Uma das coisas também que a criança não gosta, às vezes, é porque a gente oferece o líquido na temperatura natural, e isso pode dar no paladar uma reação na criança. Talvez valha a pena você tentar colocar essa temperatura um pouquinho mais fria nos líquidos que você der para o seu filho, que é capaz de ele aceitar melhor. Outra coisa que existe é ele ir no mercado com você e ele fazer a compra do que ele gosta. Então, faz ele entrar e falar, converse com ele, leve para o mercado e fala, bom, alguma coisa você vai ter que tomar, então vamos escolher aqui, água com gás, Coca-Cola, você vai tomar o que você quer. Agora, você tem um limite, para tudo você tem um limite. Então, eu acho que nesse limite tem que se lembrar que a água de coco é, sem dúvida alguma, estrategicamente e fisiologicamente, a melhor proposta que a gente pode te aconselhar, né? E outra coisa que pode ser feita, quantos anos tem seu filho? Ele é bem pequeno ainda, ele tem 1 ano e pouco. 1 ano e pouco? Bom, então. Então, olha, aí o que pode ser feito você pode tentar usar líquidos com diferentes cores, entendeu? Então, esses corantes naturais, se você for numa farmácia de manipulação e solicitar que eles te ofereçam corantes naturais que são perfeitamente biodegradáveis, eles podem te ajudar a colocar na água com cor, entendeu? Então essa criança, muitas vezes, ela não toma água porque é incolor. Na hora que você colocar uma corzinha, essa criança passa a tomar. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, essa estratégia tem funcionado muito bem. E vou te dar uma dica, por incrível que isso foi testado por uma empresa de bebidas, de isotônicos, e a cor que a criança mais gosta é a vinho, tá? A criança adora a cor vinho, mas outras cores você deve tentar também, porque não sabe, isso é o geral, mas é que sua criança é especial e gosta do verde limão, então vamos dar verde limão.
Legal, obrigadão, viu, doutor Vitor? Imagina, as horas. Doutor Vitor, ainda nessa questão da hidratação das crianças, o que é, antes e depois das atividades físicas, o que muda na hidratação de uma criança e de um adulto? Que cuidados a mais se deve ter? Essa pergunta também é interessante, Adriana, e a todas as mamães, é importante lembrar o seguinte, a criança difere do adulto no sistema de perda de líquido por causa da percepção de perda. Então, a criança, como a Nani falou, ela não pede água. A criança não pede água. Eu não sabia que a Nani tem uma criança tão pequena, ela não vai pedir água mesmo, Nani. Então, nós temos que oferecer, dispor para ela, porque a criança não perde água, não tem a percepção da perda de água, né? Então, não esquecer que o que mais diferencia a criança do adulto é que nós adultos temos uma percepção de sede que foi educada durante a vida, e a gente, assim que perde uma quantidade de água, imediatamente a gente quer repor. Nosso centro de saciedade da sede avisa que nós perdemos e a gente vai lá repor. A criança, não. A criança não tem esse centro bem amadurecido, então ela vai perder água e o sistema central dela não vai registrar essa perda de água. Então, por isso que não é incomum você ver crianças brincarem a tarde inteira, jogar bola e correr e não vão beber água, porque o sistema de percepção de sede delas não está amadurecido para isso. Qual que é a conclusão? Nós temos que oferecer sempre líquido para a criança. Tem que estar sempre oferecendo e lembrando a criança que precisa tomar líquido. E mesmo, como a Nani falou, aquela criança que não quer tomar líquido, nós temos que colocar, no caso da criancinha lá de 1 ano e pouco, tem que pôr a chupetinha na boca, enfim, fazer essa criança tomar líquido, porque quando a criança sente sede, gente, é porque ela já está muito desidratada. Criança que sente sede é criança que realmente já perdeu muito líquido. Tá? Então nós não temos que esperar que a criança sinta sede para a gente dar água. Nós temos que reforçar a reidratação a todo instante, porque senão a gente incorre ao risco da criança permanecer por horas, às vezes, desidratada. E como eu sempre já falei anteriormente, o maior problema de desidratação é claro que ela não vai morrer. Ela não chega a esse cenário. Ela não vai chegar a uma insuficiência renal que acontece com os desidratados. Mas ela vai diminuir a imunologia. Isso com certeza. Então vocês vão ter crianças que vão ficar resfriadas porque fizeram exercício, mas não que o exercício tenha causado o resfriado, mas que a desidratação baixou a imunologia e deu chance dos bichinhos entrarem e fazerem a festa nesse organismo exposto a essa situação. Legal, doutor Vitor, obrigada. Aline, quer fazer sua pergunta? Oi, boa noite, doutor Vitor, boa noite, meninas. Bom, eu sou mãe de 3, né, de idade diferentes, tenho um adolescente de 14 anos, tenho uma menina de 6 e uma menina de 7, e às vezes conciliar uma atividade que envolva todas essas crianças, né, de idades e de necessidades tão diferentes, e ter a necessidade da mãe também, né, que já passou da casa dos 20 há muito tempo, também precisa reforçar as atividades físicas, às vezes não é muito simples. Então, assim, a gente busca, às vezes, atividades ao ar livre, mas que, já aproveitando, né, a pergunta que a Bianca fez, né, porque atividades o senhor poderia indicar mais para quem tem, assim, famílias com vários perfis? Muito legal, Aline. Realmente é um desafio que você tem aí pela frente, e que a nossa sugestão é que você, com eles, não vai esquecer isso, vocês mesmos têm que encontrar resposta. Não existe uma resposta feita para a tua situação. O que você vai ter que fazer com a sua família é buscar uma alternativa de movimento que dê prazer a todos. Por exemplo, o que costuma dar certo é você usar a estratégia de usar uma bola e você brincar com essa bola, mas vocês criarem um jogo. Vocês não vão jogar basquete, vocês não devem jogar voleibol, porque é capaz que um goste, outro não gosta, um tem habilidade, tem uma altura, outro é pequenininho, e assim por diante. Mas você fazer o jogo, por exemplo, fazer o jogo de que a bola tem que pingar 2 vezes no chão para pegar, e daí tem que trocar a posição, tem que brincar por o cachorro no meio da família, correr em volta, enfim, vocês têm que buscar uma alternativa que satisfaça o grupo como um todo, mas principalmente que dê prazer. E para isso,
A sugestão é que você crie essa modalidade, porque você, ao falar que você vai jogar voleibol, jogar basquete, praticar natação, é completamente artificial. Você vai agradar alguns, como você sabe, ele vai lá uma vez, duas, mas não vai fazer isso com uma forma rotineira. Vocês criarem um jogo da família é uma situação extremamente saudável. Vocês podem até depois colocar no YouTube, porque vocês podem compartilhar a experiência legal que vocês criaram, entendeu? E vocês compartilharem com famílias que estão na mesma situação e que poderiam aprender com vocês como é que vocês resolveram essa situação. Usar a bola, usar a música, são situações importantes para você tentar conciliar a diversidade tão grande que você tem aí com eles, né? A diversidade existe até uma pessoa mesmo. Imagina no teu grupo, é difícil, mas não é impossível. A turma é grande, né? É uma opção que a gente tem usado bastante, que é o que faz sucesso para reunir todo mundo aqui, inclusive outros adultos da casa, é o videogame, né? Aqueles videogames de movimento como o Xbox. Tem os jogos de dança, jogos de esportes, né? Que são jogos que você se movimenta bastante e consegue envolver a família toda na brincadeira, independente da idade. Esse tipo de jogos conta para balanço energético, Vitor? Eu fiz essa pergunta lá no evento, mas de dar uma reforçada nisso, porque aqui é uma das atividades que fazem mais sucesso. Aline, você está lembrando bem, eu até agradeço você lembrar dessa proposta, porque os jogos tipo Wii estão confirmados que eles têm um gasto energético muito interessante. Eles gastam energia, é um mecanismo interessante de combater o sedentarismo. No entanto, as evidências mais recentes mostram que eles não substituem o jogo em si. Ou seja, aquele jogo de Wii que você joga tênis, que você sai suado, etc., que todo mundo fala, não, mas aquele sua. Sem dúvida é positivo, mas é claro que se você comparar com o gasto energético no tênis, realmente você não pode fazer com que o gasto energético na situação real seja igual ao do Wii. Mas eu acho, na sua situação, que é uma proposta extremamente inteligente, porque eu tenho mesmo uma situação lá em casa e já jogava muitas vezes esses jogos entre eu, minha filha, minha esposa, enfim, brincamos com amigos juntos, em 4 jogar tênis, brincar de boxe, que é outra coisa interessante, né? Aquele outro jogo do boxe, que são as duas modalidades que para mim no Wii gastam mais energia, o boxe e o tênis, e eu sugiro realmente que são alternativas interessantes. E como a alternativa boa é aquela que usa o link, usa a ligação entre gasto energético e prazer, né? Então não esquecer disso. Você fez isso com o Wii, com esse tipo de exercício, e aí é que está a coisa. Mais vale, não se esqueçam disso, que cada vez mais se demonstra que é o caminhar no dia a dia, é a forma da gente ter um estilo de vida que não deixa a gente sentado, que a gente se locomova, que a gente faça movimento, que a gente retire o bumbum da cadeira, quanto mais vezes possível, que a gente combate a gordura, mais do que correr 1 hora na academia. Saiu um trabalho a semana passada ainda reforçando isso, que mais uma vez mostrou que comparou-se gente que faz 1 hora de corrida e comparou gente que não faz corrida nenhuma, mas que tem um estilo de vida ativo, que anda para cima, anda para baixo, anda para o lado, e foi medir o colesterol, foi medir o diabetes dessas pessoas, e o grupo que não fez a corrida, foi melhor que o grupo que agitou. Aliás, deixa eu aproveitar e lembrar aqui que nós temos uma mensagem do Agitol, né, para vocês que gostam de remédio. Então fica aqui o nosso Agitol, que é aquele medicamento legal que diminui hipertensão, osteoporose, diabetes, etc. Mas antes ou depois de você tomar, você tem que caminhar por 30 minutos para você ter os efeitos. E o Agitol infantil, que exige 60 minutos de caminhada para a criança e os seus filhos também terem saúde. Legal, legal. Ou seja, o videogame vale, mas também vamos as atividades externas, outras atividades. Eu sou feliz que eu tenho a opção de brincar na rua, né? Com as crianças. Aqui no meu bairro dá ainda para brincar na rua. Então, final de semana, quando tá um pouquinho mais solzinho, no final do dia, dá para poder levar eles ainda para andar de bicicleta, jogar bola. Só que, infelizmente, essa é uma realidade, talvez, para
para uma quantidade menor de pessoas, né? Mas aí tem as praças, os parques, a gente é buscar, né? Não tem jeito, porque é um estilo de vida, né? É buscar um estilo de vida que inclua isso o máximo de vezes possível. Obrigada, doutor Vitor. No seu caso, Aline, só lembrando finalmente, a peteca, né? Não esquece de você levar a peteca, que você tem uma região boa perto da tua casa, tua família pode fazer festa. Até teu gato aí que eu tô vendo. São só 3 gatos e 2 cachorros para se envolver na brincadeira. Por falar nisso, é bom lembrar, né, Adriana, eu vou aproveitar essa dica do gato e do cachorro que a Aline falou, e lembrar que famílias que têm animais, principalmente cachorro, já tem diversos trabalhos na literatura que mostram que são famílias que vão ter menos problemas de coração, menos problemas de colesterol, de diabetes, hipertensão, enfim, famílias que têm animais são famílias que têm melhor condição de saúde. Principalmente, aí vem uma coisa, né, Aline? Não adianta ter o cachorro se não leva o cachorro a passear. E você, eu sei que você leva o cachorro a passear, né? A Nani tem cachorro também, não? Não tem cachorro, mas eu tenho gato. Ah, tem gato, tá certo. E quem mais tem cachorro? Helena tem cachorro? Tem um cachorro e a gente leva ele para legal. E a Viviane, tem cachorro? Não tem cachorro nem gato. Não. Bom, então se você não tem cachorro, eu vou brincar. Leva a sogra a passear, tá certo? Porque senão, pior que sogra é sogra doente, e vai falar ainda que, olha, a minha nora não me leva a passear, por isso que eu estou aqui com osteoporose. Então, agitar a sogrinha também. Então, não esquecer agora, lembrando sério que quando tiver o cachorro, leva ele para passear, que o ganho de saúde é demais para todos. Legal, obrigada, doutor Vitor. Viviane, quer aproveitar e fazer sua pergunta? Quero sim. Ele agora está fazendo faculdade, ela estuda o dia todo, né? É o período integral. E ela tem tempo para fazer atividade física. Ela não tem tempo. O que ela pode fazer para não ficar totalmente sedentária, né? Dar uma... Não perder a atividade, ficar totalmente ociosa, né? Assim, porque o tempo é super corrido, sai cedo de casa, chega já de noite, às vezes está cansada. O que ela pode fazer para não ficar sem se mexer? Olha, Viviane, sua filha tem tudo para poder se beneficiar bastante do que a gente descobriu recentemente, que a atividade física acumulada tem um efeito igual à atividade física prolongada. Então, antigamente, os médicos falavam que você tinha que fazer tudo em sequência para ter benefício para a saúde. E por isso que você está falando que sua filha não tem tempo. Ela não tem tempo para fazer 1 hora de atividade seguida, ela não tem tempo para fazer nem 30 minutos seguidos. Mas ela tem tempo para fazer 10 minutos de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Porque com 30 minutos acumulados, mesmo que sejam 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, ela carimba o passaporte para a saúde e deixa de ser acusada de ser sedentária, entendeu? Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir caminhando lá para a faculdade ou voltar caminhando. Ela pode parar, se ela for de carro, ela pode parar o carro no estacionamento mais longe, que custa até mais barato, e ela for caminhando até a faculdade. Entre ir e voltar, ela é capaz de já ter completado aí uns 15 minutos. Quando chegar em casa, pede para ligar o CD e dançar, tá certo? Dançar com você, se for o caso, dançar com o namorado, dançar com o gato, com o cachorro, enfim. Você não tem cachorro. Então, ela tem que dançar sozinha, se for o caso. Lembrar que subir escada, se você mora em apartamento, o subir escada conta, tá certo? E se ela odiar subir escada, fala para ela descer, porque 3 andares de lance de escada descendo equivale a 1 andar de lance de escada subindo, tá? Então, eu acho que o fato dela ter... Nós temos muito... O que nós criamos no Agita São Paulo é um antídoto à maior desculpa que a gente tem, que é falta de tempo. Nós tínhamos a principal causa da gente ser sedentário, qualquer falta de tempo, tá certo? Agora, claro, se eu como doutor falo que só 1 hora de exercício por dia contínuo vai ter efeito, é claro que eu estou excluindo a Viviane, a filha da Viviane, a Nani, a Helena, a Adriana, todo mundo. Agora, quando a gente descobre cientificamente que eu consigo somar minutos aqui e acolá no campeonato verdadeiro, que é o que vale ao campeonato da vida, então a gente muda a perspectiva de saúde dessa sua filha, tá certo? Então fala para ela somar, nem que seja 5 minutos aqui, 5 lá, 10 acolá, e ela vai carimbar o passaporte. É claro que no final de semana, se ela conseguir caminhar, ótimo. Mas eu tenho que estudar. Eu ando, por exemplo, lendo, tá certo? Eu aprendi a ler e caminhar ao mesmo tempo, porque as duas coisas são importantes.
Eu não tenho tempo também. Então, eu não faço, mas se eu for andar, não tenho tempo para ler. Eu não tenho ler, eu não vou caminhar. Então, eu peguei, aproveitei e fui me preparando na vida. E hoje eu ando pelas ruas lendo. Todo mundo fica lendo, é claro, é um cara exótico. Eu não vou falar para vocês fazerem isso nas avenidas, cruzar a rua e tal. Mas na praia é uma coisa legal, tá certo? Por que eu não posso andar com o cachorro e não posso andar com um livro, não é mesmo? Obrigada, doutor. Muito bom. Obrigada, doutor Vitor. Você sabe que essa questão do exercício acumulado é uma das coisas que as mães mais voltam, assim, né? Porque muitas têm filhos pequenos, então fica muito difícil mesmo conseguir deixar a criança ir para uma academia, fazer uma coisa assim, então elas perguntam bastante dessa questão do exercício acumulado. Outra coisa... Diana, posso fazer uma observação? Até o seguinte, claro. Uma das coisas que a gente aprendeu com a criança é que a criança tem grande condicionamento, porque ela não para quieta, não é mesmo? Mas ela não gosta de fazer exercício de longa duração, tá? Então, essa coisa do acumulado, nós aprendemos com as crianças. As crianças são um bom exemplo, porque elas não gostam de fazer nada que dure muito tempo, mas elas gostam bastante de fazer coisa intensa de pouquinho tempo. E elas têm uma condição física melhor que a gente. Por quê? Porque pouco tempo, mas diversas vezes, faz tão ou melhor do que uma vez de longo tempo, tá bom? Perdão, Adriana. Não, imagina, obrigada. Doutor Vitor, a Andrea mandou a pergunta dela ali também pelo grupo, que ela queria saber o seguinte: quem frequenta a academia com o objetivo de ser saudável e não de necessariamente em busca de um corpo sarado, de ficar magrinho, tá, mas pela questão da saúde mesmo, que tipo de exercício que é melhor? É uma esteira, é uma bicicleta, um aparelho? E por quanto tempo ela teria que fazer isso, para ela não ficar horas e horas e na verdade... um período menor já resolveria se ela fizesse com mais frequência? Certo, isso é uma questão também que incomoda muitas pessoas. A nossa orientação é a seguinte: o programa rico de atividade física é um programa que combina 4 estímulos. Primeiro, um estímulo aeróbico. Então, ela deve procurar caminhar, correr, pedalar, nadar, enfim, ela tem que fazer exercícios que têm uma duração mínima de 3 minutos de continuidade, tá certo? Então, se ela correr 4 minutos, mais 5 pedalar, mais 3 saltitar, ela vai conseguir fazer um bom estímulo aeróbico. Esse é, sem dúvida, dos 4, o elemento mais importante para a maior parte das pessoas, com exceção dos idosos. Então, moças como vocês, nessa faixa etária que eu estou conhecendo aqui, não se esqueçam que o exercício aeróbico é fundamental. Mas, na medida que a nossa idade vai aumentando, o trabalho de força é também fundamental. E no idoso, ele passa a ser igual ou mais importante do que o trabalho aeróbico. Nas pessoas de idade, um trabalho adequado na academia, Adriano, começaria realmente com o trabalho de reforço muscular, para depois tentar fazer essa pessoa correr. E não fazer ela correr, porque ela vai se machucar, porque ela nem tem músculo mais na perna para correr, tá certo? Então, aeróbico e força. Qual que é o terceiro elemento de um programa rico? É um programa que envolva flexibilidade, que trabalha com as articulações. Então, além de correr, além de fazer um trabalho de força, um trabalho de alongamento é importante para um trabalho rico, de um programa que a gente possa chamar de completo. E para ser realmente completo, um programa tem que atender por último, nem que seja por um programa rico, é um programa que tem 4 áreas de atenção, e eu volto a repetir: aeróbico, força, flexibilidade e equilíbrio. O tempo de duração, né? Não esquecer que os 30 minutos para nós adultos de atividade aeróbica, para uma criança 60 minutos, para a pessoa que quer perder peso, ela precisa fazer 60 minutos e não 30, para pessoas que perderam grande quantidade de peso recentemente e não podem reganhar o peso, tem que fazer mais do que 60 minutos, até 90 minutos de atividade aeróbica, tá bom? Tá bom, doutor Vitor, obrigado. E a pergunta da Ana Maria é como que a pessoa avalia o quanto que ela pode se exercitar, né? Principalmente para quem está começando assim, qual é o indício de que está demais, que ela deve reduzir? E
Porque às vezes as pessoas não fazem exercício nunca, aí quando quer fazer, já quer começar fazendo um monte, né? Acho que essa sua pergunta é muito prática e vai ajudar também muitas pessoas. A gente recomenda sempre que elas façam atividade física moderada. E o que é uma atividade física moderada, Adriana? É aquela que eu consiga realizar e manter conversação, tá certo? Toda atividade que eu conseguir realizar e mantiver conversação é uma atividade física moderada. Quando eu fizer uma atividade física e começar a perder a capacidade de poder falar ao mesmo tempo, é um sinal que eu estou fazendo algo intenso. Se você está começando um programa, não é um bom caminho. É um bom alerta para você maneirar e voltar a conversar até com o instrutor da academia ou com a sua noiva ou com o seu noivo ao seu lado, tá bom? Então, não esquecer que a atividade física moderada é aquela que você consegue manter conversação enquanto realize, e você deve buscar esse tipo de programa, esse tipo de intensidade para o início, inclusive para mesmo a maior duração do programa. Nada contra fazer intenso, mas você, para fazer intenso, tem que começar por atividade física moderada. Entendi. Obrigada. E para a André perguntou também o que é melhor para comer antes e depois de fazer atividade física para o nosso corpo poder aproveitar e queimar melhor essas calorias e complementando o que não se deve comer. Muito bom. O que deve se comer imediatamente antes, na verdade, é hidratar, como eu tinha explicado aí para a Helena, hidratar bem, tomar líquidos à vontade, e você não esquecer que nas 2 horas anteriores a uma caminhada, uma corrida leve, você pode comer até carboidrato de forma pastosa, comer um purê 2 horas antes, você fazer ingestão de barra de cereal, não tem problema nenhum. Se você for fazer uma corrida, que nem a Helena gosta, já para bater recorde, é claro que você tem que estar 4 horas de intervalo, pelo menos, da última refeição para a hora da corrida. Se você quiser ter uma alimentação que não vá te prejudicar durante o exercício, você tem que evitar a ingestão de gordura imediatamente antes, e principalmente de proteína, e pior de tudo são de fibras, porque as fibras vão ter um péssimo desempenho, vão atrapalhar a digestão durante o esforço. Então é um engano as pessoas. É claro que fibra é importante, mas não é importante comer ingestão de fibras imediatamente antes do exercício, porque vai fazer com que o trânsito intestinal seja mais vagaroso e que a gente tenha um inconforto ao realizar atividade física, tá bom? Então, essa é a forma. O que não deve comer é principalmente fibra e gordura. O que deve comer? Carboidrato complexo, que são os derivados de trigo, milho, centeio, de forma pastosa, nas 2 horas anteriores, e pode fazer uma refeição até mais com cara de refeição, se comer 4 horas antes. Legal, doutor Vitor, obrigada. Meninas, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o doutor? Não? Já respondeu todas as dúvidas? Pode ficar à vontade, pode falar isso. Vamos aproveitar então para encerrar. Doutor Vitor, você tem alguma outra coisa que você queira complementar, que você acha importante deixar aqui na nossa conversa? Bom, eu gostei muito de conversar com vocês, das perguntas que vocês colocaram, e acho importante que o interesse das mães pelo tema, oxalá as mães brasileiras tivessem tanto interesse como vocês que participaram desse hangout, porque a atividade física é uma área nova, é uma área que, embora seja antiga, ela só começou a ser percebida como um estímulo para a saúde física e mental recentemente. Eu acho que nós centramos aqui mais nossas atenções nos benefícios da atividade física para a saúde física. Fica a sugestão que a gente possa, no futuro, conversar mais dos benefícios da atividade física para a saúde mental, porque ela é tão ou igualmente importante ou mais importante do que o benefício físico. Nós sabemos que para a criança é fundamental,
para o adulto é fundamental, para o idoso, então, nem se falar que a atividade física tem um ganho para a saúde mental incrível. Haja visto o impacto que tem na diminuição de risco de Alzheimer, deficiência vascular senil, então uma série de situações, mesmo até o Parkinson, e tem a perda da memória sem ser a doença de Alzheimer, tudo isso se beneficia, o ganho na cognição, enfim, uma riqueza de temas que a gente possa conversar no futuro, para que as mães logo possam expandir um pouquinho mais do que aquilo que nós conversamos hoje. E deixar aquele lembrete, toda criança tem que fazer 60 minutos de atividade física regular todos os dias, de forma contínua ou acumulada. Ou seja, pode fazer num bloco de 60, pode fazer em 3 de 20, em 6 de 10, como quiser. O importante é agitar. E não esquecer que se você puder, como mamãe, somar a atividade física, o combate ao sedentarismo, o combate a hábitos terríveis, que é o combate que eu acho que mais importante na criança hoje em dia, que é o combate ao tempo que a criança passa à frente ao vídeo, à TV, ao computador. Então, isso realmente é o mal. Os trabalhos mostram que de nada adianta a gente colocar nossos filhos na academia, de nada adianta nós estimularmos essas crianças para fazer exercício, se elas ficam paradas. Está demonstrando-se cada vez mais que 1 hora de atividade física por dia é completamente solapado os efeitos se essa pessoa passa mais de 4 horas sentadas. Então, ela tem que lembrar uma dica que a gente dá do Agita São Paulo, que compartilhamos com vocês, que é o quê? A cada 30 minutos sentado, 5 minutos em pé. A cada 60 minutos sentado, 10 minutos em pé. E lembrar que, toda hora que possível, fique em pé. Ter um filho com bicho carpinteiro é um bom sinal de saúde que vocês estão tendo em casa. Obrigada, doutor Vitor. Queria agradecer as meninas que participaram aqui do nosso Hangout, a Bianca, a Aline, a Helena, a Nani e a Viviane. Queria agradecer especialmente o doutor Vitor por ter aceitado o convite da Coca-Cola de estar aqui com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado e aprendido bastante hoje. E fiquem de olho no grupo, que a gente está sempre esclarecendo as dúvidas e trazendo novas atividades para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, doutor Vitor. Valeu.